Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, apesar do título, eu nem sei se eu posso mencionar isso como um programa para modelagem 3D, mas já explicando essa questão, é porque assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade é um site, existe o aplicativo para quem tem tablet, para quem tem iPad, você pode instalar diretamente o aplicativo. Mas aqui o recurso que eu vou mostrar, ele está todo disponível no site, ou seja, você não precisa instalar nada no seu computador. Mas ainda assim eu estou mencionando como um programa para modelagem 3D e ele é totalmente gratuito. E a partir daqui você vai poder criar peças em 3D que posteriormente você vai trabalhar lá na CNC. Então você vai trabalhar em conjunto com esse programa, eu vou mencionar dessa maneira, esse programa que está aqui no site. O site ele é o Tinkercad, ou observa aqui em cima como está escrito, ó, Tinkercad, tá vendo? E aqui você vai ter um ambiente 3D, você cria suas formas, cara, e eu vou dizer assim, é um programa muito intuitivo, fácil, e apesar disso, você consegue fazer coisas bem complexas aqui. Já mencionei que no Aspire, por exemplo, que é o programa um dos programas mais conhecidos para quem tem CNC e tudo mais, aqui ele tem alguns recursos de modelar e tudo mais. Só que eu vou dizer que ali pelo site é muito mais intuitivo ainda do que aqui. Aqui tem algumas ferramentas, tem suas limitações também, mas aquilo ali vai ficar como uma alternativa. Então eu vou mostrar passo a passo criando aqui, só para vocês terem uma noção de como fazer ou uma noção de como funciona. E recomendo muito que vocês procurem aí, vamos dizer, adquirir um pouco de conhecimento a respeito desse programinha ali, que em algumas situações vai resolver ali a sua necessidade. Eu preciso fazer uma peça diferente e tudo mais, vai resolver. A ideia aqui ó, vai ser fazer aqui como se fosse uma espécie de um cinzeiro aqui de madeira, que tem aqui essa parte central arredondada, vamos dizer aqui esse buraco arredondadinho assim. Tem aqui também os cantinhos arredondados aqui, os quatro. Aí basicamente o que foi feito? A peça 3D, ou seja, a modelagem 3D foi feita lá naquele programa. Eu vou mencionar como programa, mas acho que vocês já entenderam ali que é um site, não precisa nem instalar nada. Foi feito lá no programa do Tinkercad e eu exportei. Aí eu coloquei aqui dentro do Aspire, pela função importar. Tá? De lá eu exportei e daqui eu importei, coloquei dentro do programa. E posteriormente eu gerei os arquivos de corte. Eu vou fazer do zero aqui tudo de novo para vocês verem o quão simples é. Eu vou deletar aqui tudo que está criado. Aí, a princípio, também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook. O grupo é o grupo CNC em Ação. Grupo voltado para assuntos relacionados à CNC de uma maneira geral, programação, construção, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal também está sempre ajudando. Agora aqui eu estou no site do Tinkercad e vamos começar a fazer essa modelagem aqui. Eu vou fazer aqui, posteriormente eu faço outros vídeos e tudo mais, mas aqui é só para vocês terem uma noção do quão simples é o conceito. Você precisa entender só o conceito aqui, você já vai começar a desenvolver aí as suas peças. Esse daqui era um site que eu já utilizava, mas eu acabei dando uma ênfase maior para ele depois que eu adquiri uma impressora 3D. Do mesmo jeito, a impressora 3D, a gente precisa projetar o objeto em 3D e daí a gente coloca em um outro programa que vai dizer como a impressora trabalha. Da mesma forma, eu posso pegar esse objeto 3D, colocar num programa como o Aspire ou Articam e ele vai dizer como a máquina vai trabalhar. No caso aqui, CNC Router. Mas
o conceito, deixa eu tentar explicar para vocês o conceito aqui. Basicamente, você pode pensar assim, ó. A gente vai ter peças sólidas que a gente pode somar umas às outras ou combinar uma com as outras. E a gente vai ter peças que aqui está como orifício, são peças de subtração. Então, toda vez que eu pego, por exemplo, eu peguei aqui um quadrado. Deixa eu só dar uma aumentada aqui nele. Peguei um quadrado. Se eu pego um outro aqui, ó, e coloco aqui, e eles são peças que estão especificadas aqui como sólido, e a qualquer momento você pode determinar, olha, ou ela é uma peça sólida, ou é um orifício. Questão, sólido. Se eu estou combinando dois sólidos, selecionei esses dois aqui, quando eu usar a opção de combinar, eles vão fazer uma peça única. Agora não é mais duas peças, é uma peça única. Aí eu posso mudar as dimensões e tudo mais. Só que, agora voltando aqui. Agora novamente, ainda eu tenho agora aqui duas peças. Só que eu vou transformar essa daqui, ó, em um orifício. Se eu coloco essa peça junto com essa aqui, ó, ou seja, uma peça está avançando sobre a outra, na hora que eu combinar, essa pecinha que está como orifício ou uma peça de subtração, ela vai remover material da peça sólida. Então, olha agora aqui, eu vou combinar, combinei, tá vendo? Ele removeu um pedacinho. E é esse é o conceito que é aplicado aqui. Você vai combinar ou vai subtrair. Agora eu vou fazer aqui, ó, exatamente modelar esse cinzeirinho aqui 3D, como foi feito. Vou exportar, vou importar para dentro do Aspire e vou gerar os arquivos que você vai colocar lá na CNC Router. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pegando vamos dizer, aqui está como caixa, o quadrado, o retângulo. Aqui você vai sempre poder movimentar ele para dar as dimensões utilizando, por exemplo, o mouse, ou simplesmente você clica aqui nas dimensões, ó, na caixinha onde está a dimensão, e você pode digitar. Vamos fazer ele aqui, ó, 100, tecla Tab, 100, 100 por 100. Eu posso mudar aqui o plano de visualização. Ele vai ter, ó, 15 milímetros de altura. Então aqui eu já criei aqui as dimensões dele. Aqui eu fiz um canto arredondado, e para quem já está familiarizado com as Aspire, eles têm... E aqui também tem a opção de você deixar o canto arredondado, mas aqui ele se comporta um pouco diferente. Que se eu dou um raio aqui para a peça, ele acaba afetando também os cantinhos da peça. Num outro vídeo eu vou explicar mais detalhadamente como fazer isso, mas observa que nessa peça aqui, ó, exatamente como eu queria, é que os cantinhos fiquem assim, ó, tá? Redondinho, só o cantinho aqui, não afete nem a superfície, nem a parte de baixo, e o arredondado seja exatamente assim. Aqui no outro vídeo, novamente, eu vou explicar como que você cria, mas é bem simples. Você pode criar algumas peças aqui que você vai utilizar também. Então eu criei essa pecinha aqui, ó, que é justamente para fazer canto arredondado nas peças que eu quero, para que ele fique exatamente com o raio que eu quero. Então na hora que eu vou criar aqui, se eu pensar assim, olha, eu quero que aqui fique com raio 10. Quando a gente fala raio 10, é a mesma coisa que a gente tivesse um círculo com 20 milímetros. Aí eu venho nessa pecinha que eu criei, ó, olha o formato dela. E vou deixar aqui, ó, raio 10. Raio 10 não, né? Na verdade aqui medida. E sim, 10 por 10 vai dar um raio 10. Aí eu utilizo o conceito que é aplicado aqui que eu expliquei, que é a questão de... Deixa eu só dar o tamanho, né? Aqui tem que ficar no mínimo com a altura da peça. Que é o conceito de... Essa peça ela pode ser um sólido para ela combinar, ou eu posso transformar ela num orifício, uma peça de subtração. Se eu transformo ela em uma peça de subtração, posiciono aqui no cantinho e combino as duas, ela vai remover o cantinho aqui dessa peça, deixando redondo. Então, primeira coisa aqui, ó, já vou transformar ela em orifício. E agora eu vou duplicar
duplicar e depois eu vou duplicar de novo. Porque aqui a gente vai precisar de 4 dessas pecinhas para posicionar uma em cada canto dessa base que a gente fez aqui e fazer a subtração para deixar arredondado. Então eu posso pegar essa daqui, ó, clico aqui no botão duplicar. Então ele já fez uma cópia. Se eu movimentar aqui, ó. Opa. Tá vendo? Ele já fez uma cópia. Aí aqui eu preciso utilizar o recurso espelhar, porque eu vou precisar da peça em posições diferentes para colocar ela cada uma no canto. Essa daqui, ó, que eu acabei de criar, ela serve para cá. Só que a do lado de cá, ela tem que estar ao contrário, e assim sucessivamente. Então eu vou vir aqui no recurso espelhar, clicar aqui, ó, e ele virou. Agora essa já é daqui. Então eu já tenho duas. Só que eu preciso das duas de baixo também. Agora eu seleciono aqui os dois, clico em duplicar, vou espelhar e vou espelhar aqui, ó. Vou espelhar elas para baixo. Vendo? Agora está certinho. Agora é só questão de posicionamento. Na questão do posicionamento, às vezes o programa aqui, você pode trabalhar com várias vistas diferentes. Tem a vista 2D, se você quiser, você vem e clica aqui, ó. Clique em cima aqui, ó. Fica como se fosse a vista superior e tal. Às vezes aqui dá para você movimentar e ele vai acabar reconhecendo onde de fato é o cantinho. Só que aqui no programa, e daí quando você quer fazer um alinhamento, garantir que vai ficar bem alinhado, você seleciona as duas peças que você quer alinhar e aqui é o recurso de alinhar, ó. Eu posso alinhar, ó. Primeiramente eu vou igualar essas duas peças nesse parâmetro embaixo e depois eu vou alinhar as peças aqui no canto. Tá vendo? Aí tá garantido que ele tá alinhado certinho. Uma vez que eu fiz isso, daí essas duas peças, ó, eu já combino ela. Ou seja, eu estou combinando uma peça sólida com uma peça de subtração. Ela removeu ali aquilo que equivale à peça de subtração. Agora eu vou repetir o procedimento aqui do alinhamento. Só que dessa vez eu vou alinhar em cima e no canto. Opa, tá dando umas travadinhas aqui. Foi feito aqui. Agora selecionar essas duas. Vamos alinhar nesse canto e aqui em cima. Combinei. E por fim agora essas duas alinhar. Pode ser no canto, em cima. Opa, não, na verdade é embaixo aqui. Embaixo. Agora está alinhado. Combinei. Já deixei a peça exatamente como eu queria que o raio do canto ficasse aqui. Então a gente já tem isso daqui. Um bloco de 15 milímetros, ele tem 100 por 100 e os cantinhos estão arredondados com raio 10. Agora a gente vai fazer esse rebaixo aqui do centro, ó, esse arredondado. Aqui em formas básicas eu já tenho aqui, a gente vai utilizar essa meia esfera. Vou só afastar um pouco esse. Essa meia esfera. E aqui, da mesma forma, eu vou dar as dimensões dela. Vamos pelo exato aqui, ó. Esse aqui vai ter 70 milímetros por 70 milímetros. E a altura aqui, ou seja, a profundidade que vai ficar esse buraco, por assim dizer, a gente vai deixar ele aqui, eu acho que 10 tá bom. Tá 10, aqui tá 5, vai dar certo. Só que na hora de fazer aqui, já que a gente vai transformar essa em uma peça de subtração, eu preciso que ela esteja ao contrário. Tá? Porque a gente vai precisar dela ao contrário, vai posicionar rente com essa e vai subtrair, e nesse bloco vai ter o buraco. Então eu já posso transformar ela em orifício, e quando eu quero rodar a peça, e eu posso rodar ela nos dois sentidos, no próprio eixo dela, ou digamos assim, rodar de maneira que ela tá para cima, ó, e ela vai ficar para baixo, eu utilizo essas setinhas que tem aqui no canto da peça. Ou essa, ou essa. Eu posso digitar ou eu posso simplesmente
clicar e segurar aqui, ó, e rodar. Se a gente quer inverter ela totalmente, seria aqui os 180 graus. Você pode movimentar ou você pode simplesmente vir aqui nos graus e digitar 180. Ok. Então eu já tenho ela na posição que eu preciso para subtrair. Agora é só uma questão de alinhamento. Eu preciso alinhar essa daqui com a superfície dessa daqui. Nessa hora eu posso utilizar o conceito lógico, que assim, eu sei que essa tem 15 e essa daqui tem 10. Se eu subir ela 5 milímetros da base, que é isso daqui, esse azulzinho é a base, ela vai estar alinhada na superfície dessa maneira. Vou deixar aqui, ó, 5. Tá vendo? Eles já estão rente. Só que da mesma situação, a mesma questão de alinhamento, você pode trabalhar com o alinhamento do programa também. Que é aqui, ó. Aí você coloca numa vista, em vez de usar essa vista para fazer alinhamento, você coloca nessa vista aqui, ó. E ele vai fazer também aqui, ó. Você tem a possibilidade de alinhá-la no meio ou alinhar em cima. Aqui eu alinhei em cima. Aí já continuo utilizando o recurso, eu vou alinhar as duas no meio e de novo no meio. Agora essas duas peças ó, já estão exatamente no local que eu preciso, agora eu só vou combinar. E como eu estou combinando uma peça sólida com uma peça de subtração, vai acontecer o que eu já expliquei. Tá vendo? Agora aqui a gente já tem um buraco criado aqui, ó. Agora está faltando fazer isso daqui, mesma coisa. A gente vai criar uma peça e vai subtrair aqui dele. Para chegar nesse resultado, a gente vai utilizar também essa metade desse cilindro aqui. E vamos deixar ele mais comprido que a peça aqui. Aqui não... Só precisa ser maior que isso daqui. Então vamos determinar os parâmetros dele. Ele vai ter 10 de largura. Como eu quero que seja um arredondado perfeito, então a metade aqui tem que ter metade disso. Clico nesse pontinho branco do meio, aqui eu vou colocar 5. Tá? Agora, eu já aproveito, ao invés de fazer só com esse, depois criar outro para fazer no outro sentido, eu já vou duplicar isso daqui, ó. Duplico. Vou rodar ele aqui, ó, 90 graus. Se estivesse fazendo aqui um sinalzinho de mais. Eu vou combinar essas duas peças e vou transformá-la em orifício. Só que, mesma situação, do mesmo jeito que tinha o buraco, isso daqui está ao contrário. Então eu preciso rotacionar essa peça 180 graus, porque na hora que a gente subtrair para deixar esse resultado. Então eu vou rodar aqui, ó, o 180, opa, 179, 100, oxe, 180. 180. Certinho. Agora vamos alinhar as duas na superfície. Deixa eu pegar uma vista aqui de lado, ó. Vou alinhar na superfície. Agora eu vou alinhar no meio. Alinhar no meio e no meio, tá certinho, ó. Agora eu vou combinar essas duas peças, ou seja, a peça de subtração vai remover material da peça sólida, desta maneira aqui, ó. Combinei e agora eu já cheguei nesse resultado que eu tenho aqui. Era essa a ideia. Aí aqui de dentro do site ou do programa tem essa opção aqui, ó, exportar. Exportar. Aí você vai clicar aqui e você pode utilizar essa extensão aqui, ó, .stl. Lembrando que aqui quando você vai exportar alguma coisa, ele vai seguir com esse nome que tiver aqui em cima no projetinho. Vamos colocar aqui, ó. Assim, ó. Cinzeiro 100%. Aí, deixa eu só voltar aqui, ó. Utilizar a opção exportar.
Vou clicar em STL. Caso aconteça, às vezes dá um errinho aqui dizendo que não foi feito o download e tal. Recarrega a página, ele vai sempre salvando automaticamente aqui os seus projetos, não precisa ficar salvando, ele automaticamente ele já vai salvando. Aí você repete o procedimento de exportar. Quando você clica em exportar, ele vai colocar na pasta do seu computador, geralmente ele vai para a pasta download. Aí agora vamos aqui para o programa Aspire. No programa Aspire, a gente vai criar, obviamente, aqui um novo arquivo. Aqui que seja também um material suficiente. Lembrando que o cinzeiro ali a gente criou ele com 15 milímetros de espessura. Então aqui eu vou colocar que eu vou utilizar um material de 16, né? Para o programa também simular certinho aqui. O tamanho, principalmente para usinagem 3D, cara, sempre quando for trabalhar com essas possibilidades, coloca o tamanho do material próximo do tamanho da peça que você está fazendo. O cinzeirinho ele tem 100%. Então eu posso colocar aqui, ó, 150, tab 150. Isso daqui eu estou dizendo para você fazer isso porque, assim, se você coloca a área útil da sua máquina, às vezes a área útil é bem grande, daí você coloca uma peça pequena, na hora que você roda a simulação do programa, ele não vai mostrar bons resultados. Então, quanto mais próximo tiver do tamanho da peça, a simulação ela fica mais fiel ao resultado e evita ali possíveis bugs do programa. Por mais que às vezes no programa está mostrando que a simulação não está legal, na prática está certo. Só que reduz, porque sim, o que é mostrado na simulação é muito próximo do que vai ser mostrado como resultado final na prática. Agora, tipo assim, a gente falando de questão que eu falei de bugs, é que quando você coloca uma fresinha muito fina para simular e tem aquela área de trabalho bem grande e tudo mais, ele mostra que nem desprendeu a peça. Isso é um bug do programa, mas na prática vai funcionar. Então agora que eu criei um novo material e tudo mais. Agora aqui dentro do Aspire a gente vai vir na aba modelar, ela está aqui embaixo, ó, modelar, e vai vir aqui nessa pastinha, ó, importar um componente ou modelo 3D. Quando eu clico aqui, aí pode ver que aqui, ó, vai estar se não for direto, o meu ele já vai direto para cá, mas aí você procura na pasta download. Lembra? Você exportou, ou seja, você fez o download do site para o seu computador. Ele está aqui. Agora, esse recurso que a gente está fazendo dentro do programa, a gente está importando, a gente está colocando dentro do Aspire. Agora aqui, ó, ele já trouxe. Tá vendo? Aí agora o que a gente precisa fazer aqui é posicionar. Só que eu acho que aqui só teve um problema, que foi o seguinte. Na hora que eu exportei, tá? Por exemplo, ó, se eu tenho duas peças, ele pegou essa daqui e ele exportou só essa. Se eu quisesse exportar as duas, era selecionar aqui. Isso daqui é só por esse aspecto aqui, ó, olha onde ele colocou a peça. Mas não venha a ser um problema. Eu só dou um OK aqui, depois ele vai fazer o alinhamento. Mas se de fato eu quisesse importar essa, porque aqui da mesma forma, você pode no mesmo projetinho, você ter várias e várias peças, às vezes você vai exportando ou importando de uma em uma peça. Aí é só selecionar ela. Ali foi selecionada aquela, daí mostrou que ela estava meio que fora do centro. Mas na hora que carrega aqui no programa, ele vai reposicionar. Então observa, ó, agora aqui já está dentro do Aspire. E aqui o programa ele já vai reconhecer para a gente gerar os arquivos. Só que aqui tem um ponto, um aspecto que eu vou mencionar, aí você precisa utilizar muitas vezes o conceito lógico para contornar essas situações. Do que eu estou falando? Como a gente trabalhou com uma peça, ela é uma peça 3D, ela exige um processo de modelagem 3D, de usinagem 3D, aqui eu não tenho
o vetor 2D dessa peça. Eu não consigo selecionar para recortar por fora ou por dentro e tal. O processo ele tem que ser feito por uma usinagem 3D. Eu posso utilizar o desbaste 3D, eu posso utilizar a usinagem 3D, obviamente, para chegar no final. Em algumas situações, eu posso já partir da usinagem 3D para o resultado final, desde que minha fresa ofereça todas as condições. Mas, enfim, o que eu estou mencionando é que algumas situações é mais eficiente pela questão do tempo você recorrer a uma combinação de uma usinagem 3D com recorte 2D. Porque nessa peça aqui, ó, para trabalhar esses resultados aqui, onde é arredondado, aqui e tal, sim, precisa de uma usinagem 3D. Só que para recortar em volta da peça, não precisa de uma usinagem 3D. E muitas vezes a usinagem ela não fica legal quando a gente faz dessa maneira. Porque veja bem aqui, ó, eu vou simular, vamos fazer algumas simulações e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas utilizando o conceito lógico, você contorna essa situação. Primeiro, é uma peça 3D, eu sempre vou ter a opção de fazer um desbaste 3D e posteriormente a gente faz o acabamento. O desbaste ele se faz necessário quando você tem profundidades significativas nessa usinagem 3D. Porque se eu falo, não, eu vou utilizar já a fresa de acabamento, e a fresa de acabamento muitas vezes é mais fina, tem a limitação do corte e tudo mais, você pode acabar quebrando. Então o que eu faço? Eu venho com uma fresa mais grossa, removo o material e depois a fresa de acabamento ela vem só para dar o acabamento, ela vai remover só o excesso de material que ficou. Então, por exemplo, ó, vamos recorrer aqui a usinagem, o desbaste. A primeira vez que você abre aqui qualquer situação, ou desbaste ou usinagem que seja, ele vai abrir essa telinha aqui, e se não tiver nenhum tipo de especificação de erro aqui, mas aqui já pode acusar, tipo, olha, o modelo é maior que a peça, é maior que o material que você colocou e coisas do tipo, aí já acusaria nessa tela. Aqui tá tudo certo, tá verdinho, não tá acusando erro nenhum, mas aqui você tem que entender isso daqui, ó. Essa parte marrom clarinha, ela corresponde de fato ao modelo. Esse marrom escurinho aqui que tem, ó, que tá na parte de baixo, ele corresponde ao material, ou seja, tudo isso daqui é material, mas aqui ele está dizendo em que posição o programa está colocando o modelo para posteriormente zerar. Então ele está colocando aqui, ó, rente com a superfície. Só que eu posso dar uma folguinha em cima, ou seja, se eu tenho uma margem de 1 milímetro aqui, ó, eu posso dizer aqui, ó, 1 milímetro abaixo da superfície. Observa que o que ele vai fazer? Ele vai colocar o modelo mais dentro do material. Isso daqui é interessante de fazer, principalmente para quem trabalha com madeira. Às vezes a madeira ela não está bonita na superfície e tudo mais. Porque se eu coloco a peça rente com a superfície e a fresa, na hora de fazer o processo da usinagem, ela não remove material ali, ela vai ficar com aquela característica superficial do material. Às vezes a madeira está velha, não está bonita por cima, então geralmente se dá uma folguinha aqui em cima, pode ser 1 milímetro, 0,5, e vamos dar um OK. Tá vendo? Aí o modelo ele está posicionado 1 milímetro abaixo da superfície. Dá outro OK aqui. E vamos aqui. No percurso de desbaste, você pode utilizar qualquer fresa, por assim dizer. Só que quanto mais larga, quanto maior for a fresa de desbaste, menor ou muitas vezes é maior a limitação de material que ela vai remover. Só que esse é o intuito, a gente quer adiantar o processo. Se eu coloco uma fresa fina, eu vou remover mais material, só que vai demorar mais. Se eu coloco
uma fresa mais grossa, ela vai remover menos material, mas vai sobrar mais material para a fresa de acabamento. É uma combinação de fatores. Você tem que ver o que é mais importante e avaliar, porque quando a gente simula, já vai dar um tempo estimado e também na simulação a gente já vê o que vai ficar para a próxima fresa. Aqui tem a folga no modelo, ou seja, o quanto que ele vai deixar para a próxima fresa. Eu começo selecionando a fresa. Vamos supor, aqui como eu estou trabalhando com formas arredondadas e tal, eu posso recorrer a uma fresa ball nose, uma mais grossa, para já fazer a remoção de material. Não necessariamente precisa ser. Pode ser uma fresa reta, inclusive para o acabamento final. Mas se eu tenho formas arredondadas nessas peças, utilizar uma fresa ball nose ou uma fresa cônica, sim, vai apresentar um melhor resultado que eu utilizar uma fresa que, por mais seja fina, ela seja topo reto. Então, enfim, selecionei a fresa, ó. Eu viria aqui e selecionaria, no meu caso aqui já está selecionado. Se eu quiser mudar algum parâmetro para essa aplicação específica, para esse trabalho específico, eu mudo aqui pelo editar. Eu quero que essa fresa trabalhe mais rápido, eu quero que ela atinja uma profundidade maior por cada passada e tal, eu posso mudar aqui. Só que lembrando, se eu mudar aqui, lá dentro da caixa de ferramenta, ela não muda. A próxima vez que eu pegar, ela está com os parâmetros da caixa de ferramenta. Mas em algumas situações, sim, eu quero mudar só para esse trabalho, eu mudo por essa opção editar aqui. Agora aqui também uma explicaçãozinha básica a respeito dessa fronteira de usinagem. Eu posso trabalhar e o programa ele vai calcular aqui, ó, nessa primeira opção, todo modelo. Eu posso calcular isso daqui por todo o material, ou seja, tudo que tiver aqui dentro ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar todo o material que eu determinei, que é a área de 150 por 150. Ou eu posso selecionar um vetor e dizer trabalha dentro disso. Eu poderia criar um círculo em volta disso daqui e selecionar ele e dizer, olha, trabalha o que for 3D que esteja dentro desse círculo. E esse último aqui é quando é para selecionar levels diferentes, camada e tudo mais. Vamos deixar aqui nessa opção Model Boundary. Agora aqui nessa questão, estratégia de desbaste. Você tem que sempre simular, porque às vezes uma situação vai apresentar um resultado muito melhor do que a outra. Eu vou começar aqui, ó, trabalhando com a opção de nível Z. Aí esse nível Z ele vai fazer o desbaste ou remoção de material. Ele vai considerar, obviamente, aqui os parâmetros que existem na ferramenta. Os parâmetros que tem na ferramenta relativo à profundidade da passagem. Tá vendo? Aqui está dizendo que no máximo é 3 milímetros. Se vai chegar a 10, ele vai dar 3, 4 passadas e assim sucessivamente. Então, enfim, você pode escolher em que sentido também. Ó, o varrimento no X, sempre quando a gente fala de varrimento, ela vai de um lado para o outro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, de cima para baixo. E lembre, sempre coloca o ataque rampeado também aqui, ó, para evitar que a fresa entre reto no material. Pode colocar aqui uns 15, dependendo se a fresa for mais grossa, coloca uma distância de ataque rampeado maior. E vamos calcular. Aí aqui, ó, a gente já pode até rodar a simulação, mas observa, ó, quando você olhar de ladinho aqui, ó, você pode ver que ela calculou várias passadas. Aqui é um desbaste em nível Z, ele é por varrimento, mas ele é em nível Z, ou seja, ele vai dar várias passadas. Primeiro ele vem e remove uma quantidade, depois ele vem, aprofunda mais e remove outra e assim sucessivamente. Isso daí, cada um tem que fazer a adequação de acordo com a ferramenta que está utilizando. O importante é que quando a gente vai trabalhar com menos passadas, a ferramenta ofereça a capacidade de corte até aquela profundidade, senão vai dar ruim. Ó, vou rodar a simulação. Tá vendo? Ó? Por esse método, com os parâmetros que estão nessa ferramenta, depois de rodar o desbaste, ela chegaria nesse resultado.
ok? Só mencionando um outro aspecto aqui, também nessa distância da fronteira, imagina que tem um modelo e a beiradinha dele é a fronteira. Se eu limito ou se eu não coloco esse parâmetro aqui, ele não vai exceder essa fronteira. Aí tem que ver em que situação deveria ou não. Se eu colocar, por exemplo, 7 aqui, ó, 7 milímetros, a fresa tem 6 e eu disse, olha, você pode passar 7 da fronteira. E vamos calcular de novo. E eu vou rodar a simulação por cima da simulação. Agora observa que já tem linha de percurso além do limite da peça. Se eu rodo a simulação aqui, ó, tá vendo? Só que assim, aqui a questão, até que um pouquinho mais para frente a gente já vai ver, eu vou voltar naquela questão do tipo não ter o vetor 2D. Só que utilizando o conceito lógico a gente vai dar uma solução para esse problema. Porque em algumas situações não vale a pena utilizar a fresa para chegar ao resultado final da peça todo pelo processo de 3D. Porque nesse caso aqui, óbvio que ainda a gente está no desbaste, ainda vai ter o acabamento. Só que quando a fresa ela trabalha assim, ó, para recortar essa peça ou para separar essa peça do material todo por processo 3D, o que ela vai fazer? Ela vai de um lado, vai no outro, vai descer, vai subir, vai de um lado, vai para o outro e assim sucessivamente, até desprender a peça, mas ainda assim vai ficar todo serrilhadinho o canto. Então, já adiantando alguma coisa, é melhor que a gente crie um vetor 2D e a gente deixa a parte de usinagem para fresa no processo 3D. E assim que ela concluir, aí a gente coloca uma fresa só para recorte e recorta por fora. A gente faz um recorte externo, ok? Agora voltando aqui, então na questão de tipo esse desbaste de nível Z, ele pode apresentar um resultado diferente do varrimento 3D. O varrimento 3D ele considera todo o elemento. Aqui não, aqui ele só vai de um lado para o outro e vai descendo Z. E vamos calcular aqui. Ó. Vendo? Só para aspecto de será que apresentaria um resultado diferente? Ó? Isso é o que tem, que chegou no varrimento. E vamos rodar agora por cima o varrimento 3D. Tá vendo? Olha como ele fez uma remoção maior de material. Mesma situação. Nessa questão da quantidade de passagens aqui que ele vai dar, o que determina é a profundidade da fresa. Aqui está dizendo que ela só pode aprofundar até 3. Se eu colocar aqui que ela pode chegar até 6, e vamos calcular, ele já reduziu a quantidade de passagens e também já reduziu, consequentemente, o tempo desse processo. Aqui não mudaria muita coisa. Agora, só voltando, e eu vou seguir essa linha de raciocínio, eu não vou deixar para a máquina fazer todo o processo de remoção da peça por 3D. A gente vai trabalhar 3D onde é 3D e depois a gente vai recortá-la por 2D, senão é desperdício de tempo. Então, o que eu vou fazer? Aqui ó, na fronteira, eu vou colocar aqui, ó, vou deixar zerado. E dessa forma, vou reiniciar a simulação, ele só vai trabalhar até os limites da fronteira. Ó. Aqui no meio ele tem essa possibilidade, ele vai trabalhar, mas ele não vai descer nos cantinhos. Isso daqui já encurtaria muito o processo, praticamente aqui reduziu a metade do tempo. Estava dando uns 10 minutos de simulação, lembrando que o tempo estimado aqui que é dado na simulação, para efeito de precisão, você precisa fazer aqueles ajustes que eu mencionei no outro vídeo. Você tem que calcular, aí você coloca na prática, vê
o quanto está aqui, faz o ajuste e aqui começa a dar uma precisão bem próximo do real. Mas enfim, aqui a gente já fez o processo de desbaste, nesse caso utilizando uma fresa mais grossa. Aí aqui eu viria para o processo de acabamento, que é isso aqui, ó, o percurso de acabamento 3D. Que é aqui que geralmente a gente vai trabalhar com aquela fresinha mais fina. Então, até então, eu tenho isso daqui, ó. Tá vendo? A fresa ela fez uma remoção sem afetar, obviamente, o modelo. E deixou o restante aqui para fresa de acabamento. Mesma coisa aqui, deixa eu só zerar a fronteira. Aí a fresa que eu vou utilizar para acabamento, e mencionando, precisa ser uma fresa redonda, fresa ball nose, uma fresa cônica, é o que eu mencionei. Quando a gente vai trabalhar com formas curvas, para obter um melhor resultado, sim, uma fresa arredondada, a ponta é melhor, mas você pode utilizar também uma fresa com topo raso, uma fresa fina, e depois você dá um acabamento na lixa, porque ela tende a ficar com mais marcas de processo do que a arredondada em peças que tenham curvas. Aqui eu vou selecionar, ó, agora, para fazer o acabamento, uma fresa ball nose de 3 milímetros. Opa, essa daqui é End 1000. Aqui, ó, ball nose. Selecionei ela. Mesma situação, pode escolher o material e tal. Vamos deixar aqui no modelo. Não quero que avance na fronteira. Posso escolher entre contorno e varrimento. Posso escolher o sentido. E vamos calcular. Daí, olha aí. E vamos simular. Olha, aqui foi o que foi feito com desbaste. E agora aqui o que eu vou simular vai ser o acabamento. E esse daqui, ó, é o resultado a qual se chega após o processo. Só que, vamos lá. Olha o tempo estimado aqui. 35 minutos. No meu caso aqui está ajustado, próximo disso seria mesmo. Só que aqui, ó, olhando os parâmetros que a ferramenta está trabalhando, está trabalhando com passe lateral de 0,5, que para essa fresa aqui, a ball nose, geralmente é o ideal, tá? Pelo menos para de 3 milímetros, porque ela, por mais que ela é de 3 milímetros, se você observar aquela fresa ball nose desse tipo, ela tem só uma laminazinha que realiza o corte. Então, se eu coloco um passe lateral muito grande aqui, não fica legal, mas eu poderia, ó, trabalhar com passe aqui, vamos pôr de 1 milímetro. Calcular. Aqui, ó, ela já demoraria, nesse caso aqui, 18 minutos. Só que se eu reiniciar a simulação aqui, ó, e executar, observa que esse resultado que eu tenho aqui, ó, ele é bem real a realidade. Ela vai ficar toda marcadinha assim, ó. Aqui também vale sempre a questão de tipo, calcula com um e calcula com o outro para ver se o varrimento é melhor, se o contorno é melhor. Eu vou reiniciar a simulação agora, só que agora está por varrimento. Vamos ver como que fica o resultado. Vendo? Esses cantinhos, ó, quebradinho assim na peça, como mostra aqui a simulação, tende a ficar no resultado final. Em algumas situações, mencionando, dá para utilizar sim a CNC. Olha aqui como aqui já ficou bem ruim o resultado. Tá vendo por esse método de varrimento. Com relação ao contorno, o contorno fica praticamente perfeito. Mas muitas vezes é possível sim utilizar a CNC, até por questão de economia, de tempo de processo, para fazer parte do processo de forma com a CNC, por exemplo, e posteriormente você vem com acabamento manual. Principalmente para quem já costuma fazer ou quem já tem boa habilidade com processos manuais, às vezes é melhor você fazer um desbaste, um processo mais grosseiro na CNC e posteriormente você faz aquele mesmo acabamento manual. Porque, tipo assim, é questão de tempo. Vamos supor, só um exemplo aqui.
Se eu deixar para a CNC fazer todo o trabalho até ela chegar no resultado final, vamos supor que eu conseguisse produzir 5 peças por dia. E ao ponto que se eu coloco ela para fazer parte do processo de maneira um pouco mais grosseira e depois eu faço o acabamento e eu consigo fazer 10 peças por dia, aí fica óbvio qual que é a melhor opção, ok? Mas enfim, vamos voltar aqui para o contorno que ele apresentou um resultado muito melhor. Vendo, ó, só rodando a simulação em cima da simulação, ó, aqui seria pelo método de varrimento. E aqui... Opa. E aqui vamos rodar o contorno por cima. Tá vendo? Como ele melhora bem o resultado aqui. Enfim, aqui eu vou trabalhar com a situação de tipo... Cara, como eu mencionei, não compensa deixar para fazer essa remoção da peça ou recortar a peça do material pelo processo de 3D. É desperdício de tempo. Só que vamos ver como que a gente contorna o problema que tem aqui. Que assim, como foi uma peça importada, essa peça aqui, ela não tem o vetor 2D. Eu não consigo selecionar aqui e dizer recorta por fora. O programa ele só vai reconhecer aqui a parte da usinagem 3D. Só que como foi eu que criei a peça, eu que desenhei a peça, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alinhar ela bem no centro aqui do material. Deixa eu vir aqui. Clicar aqui. Geralmente ela já vai estar no centro, mas qualquer coisa você vem aqui, clica no centro, alinhou. Lembra que na hora que eu desenhei comecei a desenhar esse cinzeiro lá no programa, eu coloquei lá os parâmetros. Então o que eu fiz? Eu desenhei um retângulo, na verdade um quadrado, né? Um quadrado de 100 por 100, 100 por 100, e ele tinha um redondinho externo e o raio é 10. Então eu vou aplicar aqui, ó, esse raio 10. Tá vendo? Aqui o programa Aspire, ele faz o arredondadinho do raio certinho do canto. Lá naquele programa lá, ele se comporta de uma maneira diferente. Mas agora que eu já tenho o vetor 2D, que eu vou utilizar ele para separar a peça do material. Que assim eu vou economizar muito tempo. Agora a mesma coisa, eu vou pegar ele aqui, eu vou selecionar, vou vir aqui na ferramenta de alinhar e vou alinhar no centro do material. Alinhei no centro do material, agora eu vou vir na opção de 2D, coloco aqui a ferramenta que eu quiser, a ferramenta aqui no caso está de 2 mm, profundidade 16, e vou calcular. Então depois de fazer o processo que tem que ser feito pelo processo de usinagem 3D, desbaste 3D, eu venho simplesmente aqui e vou separar aqui, ó. Vendo? Aí eu teria a peça separado e aqui ela vai ficar perfeitinha. Agora sim, porque é tudo questão de tempo. Tá? Porque olha, veja bem, se eu pego aqui, ó, nesse processo aqui, eu coloco tipo, eu vou dar uma margem aqui maior que a ferramenta para praticamente deixar ela separar a peça do material. Vou colocar aqui, ó, uma margem de 4 da fronteira, ou seja, ele pode passar da fronteira e vamos calcular. Vou reiniciar a simulação e vamos dar o play aqui. Tá vendo? Aqui, ó, aumentou o processo em 20 e tal. Como a fresa é redonda, ela não separou. Aqui ainda, ó, ele mostrou um resultado razoável nessa remoção pelo processo 3D. Só que se você observar aqui, ó, a questão das linhas, nem sempre vai acontecer isso. Tem horas que por conta dessa simples escolha, ele vai ficar todo serrilhadinho aqui, ó. A máquina ela trabalha tipo como se estivesse travada, se mexendo bem rapidinho no mesmo lugar. Mas aqui ainda seria uma situação aceitável. Porque aqui eu teria um tempo de processo de 20, 34
E se eu deixar sem a fronteira, 20, 34, aqui tá dando 18. 18 e aqui tá dando 1,38 só para recortar. Nessa combinação aqui do acabamento, ok, deu um resultado aceitável. Mas, por exemplo, eu tenho que trabalhar com varrimento. Vamos ver como que seria o resultado aqui se eu escolhesse varrimento aqui no processo, ó, varrimento, e para que ele fosse até o ponto de separar a peça, ou praticamente quase separar a peça do material. Vou reiniciar a simulação e aqui, ó, processo de varrimento. Aqui, ó, ele já demoraria 24 minutos e 55 de acordo com a simulação. E aqui sim, aqui fica bem evidente que o resultado não fica legal nem nessa parte aqui do processo de usinagem, quanto aqui nos cantos. E a tendência é que piore. Então, sempre que tiver essa possibilidade de combinar, faça o 3D onde precisa do 3D, a usinagem 3D, e posteriormente recorra ao recurso 2D, ou seja, um recorte por fora, um recorte por dentro, é melhor. Tá? Porque daí aqui a gente faz o recorte também, vai ser um tempo bem menor para realizar o processo e também o resultado vai ser muito melhor. Aqui, ó, por mais que tipo assim, aqui tá nessa situação, se eu tivesse rodado todo o processo 3D, e daí vai perguntar, mas não separou a peça por quê? A fresa ball nose, ela é arredondadinha, ela vai descer até o canto, ela vai descer até a parte de baixo, só como ela é arredondada, ela muitas vezes ela não vai separar do material, mas observa que até na simulação aqui, ó, tem uns pontinhos de quase atravessou, tá? Quase atravessou o material, mas não atravessou. Só que é porque o que acontece é aquela questão, embaixo é arredondadinho na fresa ball nose. Então, por isso, não a atravessou. Mas é isso, galera. Então fica aí essas dicas, essa questão de utilizar combinado. Eu achei muito interessante esse site. Aí tem múltiplas aplicações, porque esse mesmo objeto 3D aqui que eu desenhei para trabalhar na CNC Router, da mesma forma aqui, eu posso pegar esse objeto e imprimir ele numa impressora 3D. Só que daí o programa que diz como a minha impressora 3D trabalha é outro. É um programa que ele chama esse aqui, Ultimaker Cura. Aí eu vou lá no programa, importo essa peça lá para dentro e lá dentro ele faz o fatiamento para dizer como minha impressora trabalha. Mas basicamente é isso. Então dá uma olhada aí, tem bastante tutorial aí e é um site muito intuitivo, cara. Você vai pegar rapidinho aqui, tem várias formas, várias possibilidades. Aqui também no próprio site tem a comunidade, aqui já tem muita coisa pronta. Se você, será que não tem isso daqui que eu preciso? Você já consegue pegar algumas coisas prontas. Mas dá para utilizar muito a criatividade, ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!